sobre o heredograma. Lembra daquele negócio, daquelas representações de quadradinho, bolinha, né? A gente vai continuar falando daquele assunto hoje, tá? E aí, depois a gente vai falar de um outro assunto chamado genes letais. Então, vamos pegar aqui, deixa eu pegar a apresentação. Tá, quem é que tá falando para mim que o computador não tem câmera? Coloca o nome aí, que eu não tô vendo, não consegui ver o nome. Professora, parece que é o Pedro Andrade, terceiro D. Ah, tá. Isso, né, Pedro? Então tá. Ainda não tá compartilhando. Deixa ele carregar aqui. Gente, vocês estão muito caladinhos hoje. O que está acontecendo? A gente fica até desconfiada com esse silêncio todo. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Aí, ó, até, enfim, assim, dá uma melhorada no astral, ó. Meninos, eu não sei se... Parece que o negócio hoje está tão estranho que até para mim... Tá compartilhando de... vocês estão conseguindo ver direito esse slide? Porque para mim, nem eu não estou conseguindo ver. Eu estou vendo pela metade. Vocês estão vendo ele inteiro? Para mim, tá inteiro, professor. Não sei o que está acontecendo. Hoje o trem está estranho. Tá bem estranho. Tá tudo petecado aqui. Para mim, eu não vejo ele, não consigo ver ele todo, só vejo pelas metades. Vamos ver aqui se eu consigo ver ele aqui, porque senão eu não vou saber o que eu estou falando para vocês. E eu preciso ver ele todo para a gente falar do... E agora? Agora tá tranquilo? Estão conseguindo ver, não estão? Sim. Tá. Tá no primeiro slide ainda, aquele da capa, né? Probabilidade aplicada, é isso? Isso. Tá passando? Não, passou. Não? Passou? Sim. Uhum. Tá, chegou na genealogia, né? Chegou? Então, ó, vamos só lembrar os símbolos para a gente recordar o que a gente falou na outra aula, né? Eu acho que agora está todo mundo visualizando aí o slide que está mostrando a genealogia, heredograma e os símbolozinhos. Então, vamos lembrar. Quadradinho representa o sexo masculino, o círculo representa o sexo feminino. Então, eu vou falar aqui os principais, né? O quadradinho ligado por um traço horizontal ao círculo, a bolinha aí, significa casamento. Quadradinho, ligado a dois traços, a uma bolinha, significa casamento consanguíneo, quer dizer, casamento entre primos. O quadradinho todo pintado, ou a bolinha toda pintada, igual esse de cima, ou ele rachurado, eu acho muito estranho esse nome, rachurado é esse riscadinho, tá? Então, ele representa caráter em estudo ou afetado. Como assim? Então, lembra, se eu tenho uma característica na minha família, albinismo, por exemplo, então, os albinos, na genealogia da minha família, vão ser os que vão ficar pintadinhos ou rachurados, que é esse riscadinho. Aí, geralmente, na genealogia, ou ela traz pintadinho ou rachurado. Na maioria das genealogias que a gente vê, vem tudo pintado, tá? Mas pode ter algumas, né, já teve exercício de vestibular, alguma coisa assim que vem riscadinho. Só para a gente saber, se vier pintado, todo pintado, ou se vier riscadinho, que a gente chama disso de rachurado, é o caráter em estudo. Pode ser uma doença ou não, né? Albinismo não é doença. Ou, por exemplo, se eu estiver falando assim, míopes, o caráter que eu vou estudar na minha família são os míopes. Então, os míopes vão vir pintado. Aqui, o próximo, a gente vai ter lá os filhos ou os descendentes, né? Então, sempre ele vai ter esse traço aqui, ó. Deixa eu ver, cadê meu cursor aqui? Sempre ele vai ter esse traço mostrando que ele vai sair de um casal. Então, esses são os filhos. Então, eu tenho 3 irmãos, sendo 2 meninos e uma menina. E o segundo filho, ele é afetado por uma característica, né?
Aqui são gêmeos dizigóticos. O que é gêmeos dizigóticos? Aqueles gêmeos que não se parecem. Eles são oriundos de... cada um veio de um óvulo e de um espermatozoide diferente. E embaixo eu tenho gêmeos monozigóticos. A diferença no símbolo é só esse tracinho. Gêmeos monozigóticos só nascem indivíduos do mesmo sexo, ou só meninos ou só meninas. Por quê? Porque eles são frutos de um óvulo só, fecundado por um único espermatozoide. E aí essa célula ovo, ela dividiu em duas e desenvolveu 2 embriões. Tá? Bom, nós estávamos falando na última aula das regrinhas. Alguém lembra? A primeira coisa que eu faço, né, quando eu vou olhar uma genealogia, é procurar o quê? Olha só o que está circulado. Casal normal com filho diferente. Na verdade, eu não preciso não precisa, porque se for falar normal, aí a gente vai ter algum erro em outra genealogia. Eu vou procurar casal igual com filho diferente, tá? Por quê? Porque vai ter genealogia que o casal é afetado, que o casal tem a doença e tem filho normal. Então, por exemplo, uma coisa que é real, que acontece, até que no Poré eu conheço uma família que é assim, casal de surdos, tá? Que tem filhos normais. Então, o casal de surdos são afetados e os filhos normais, né, seriam sem pintar. Então, o que eu procuro na genealogia, a primeira coisa é um casal igual que tenha filho diferente deles. Então, no caso aqui, está até circulado o casal 5 e 6. Eles são iguais, né? No caso, eles são normais, mas poderia ser afetado, porque vai ter genealogia diferente, que a gente vai ver ela hoje. Então, o casal normal, quando tem filho afetado, indica que o afetado é recessivo. Então, isso é regra. Se o casal for normal e tiver filho afetado, indica que o afetado é recessivo e o normal é dominante. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que seguir esse primeiro passo, que é procurar um casal igual com filho diferente. Se o casal for normal e tiver filho afetado, o afetado é recessivo e o normal é dominante. Bom, então seria estilo esse daqui. Aí tem um carinha rachurado lá. Então tem o homem, que é o número 1, a mulher, que é o número 2 da primeira geração, e aí eles tiveram 2 filhos, uma normal e a outra menina afetada. Então, sempre que o casal for normal e tiver filho afetado, o afetado é recessivo. Né? Essa que a gente falou também na outra aula, como a gente vai encontrar o genótipo. Então, ó, de novo, aqui eu tenho casal 1 e 2, é o casal normal e tem um filho diferente deles, que é o filho, que é o número 4. A mesma coisa, casal 5 e 6 é normal e tem um filho diferente. Então, se o casal é normal e tem filho diferente deles, o afetado é recessivo e o normal é dominante. Então, o 1, ele tem que ter um azão, porque ele é normal, mas ele carrega o azinho, porque ele tem um filho afetado. E lembra, nessa genealogia, o afetado é recessivo, mas vai ter genealogia que o afetado é dominante. A gente vai ver isso agora. Então, aqui, o número 1 é azão, azinho. Número 2, eu também tenho certeza que é azão, azinho. Por quê? Porque são normais. Mas por que eu sei que ele tem azinho? Porque ele tem um filho recessivo. O número 3, por que ficou azão tracinho? Ele tem um azão porque ele é normal, né? E nessa genealogia a gente sabe que o normal é dominante. Mas como ele não tem filhos, né? E a única informação que eu tenho dele é os pais, pelos pais, o normal pode ser azão, azão ou azão, azinho. Então, aqui, eu não tenho como provar que ele é azão, azão ou azão, azinho. Ah, vou colocar azão, azão, porque ele pode ser. Não posso colocar. Se eu não consigo provar, eu deixo como está aqui nesse exemplo, azão e tracinho. Azão, azão, eu só coloco na minha genealogia quando o exercício me indicar. Se o exercício falar, indivíduo 3 é azão, azão, eu coloco. Então, azão, azão, eu só vou colocar se o exercício mandar. Se não, eu coloco tracinho quando eu não consigo definir. Esse aqui, 5, ela é normal. Então, se eu olhar só os pais, ela poderia ser azão, azão ou azão, azinho. Mas ela tem um filho afetado. Isso me prova que ela é azão, azinho. Ela e o parceiro. Bom, aqui, de novo, nessa genealogia, o afetado
Primeiro, quem eu vou procurar? Primeiro passo aqui da minha regra, eu vou procurar quem? Qual que é o casal que vai me dar a resposta aqui? 1 e 2. 1 e 2, porque eles são iguais e têm filho diferente. Esse casal, eles são iguais e eles são normais, e tem filho afetado. Sempre que um casal é normal, tem filho afetado, quem é que é dominante, quem é recessivo, gente? Quem é o dominante, quem é recessivo aqui? Hello? Eu tenho azão e azinho. Tá, mas assim, o afetado, ele é dominante ou recessivo? Recessivo. Recessivo. Então, se eu sei que o afetado é recessivo, esse número 3, ele é azim-azim, o número 5 é azim-azim. Então, vamos supor, o exercício de genealogia, geralmente, ele traz para você assim, ó, indique o genótipo dos indivíduos. Então, você já vai saber, de cara, de olhar o 1 e o 2 com o 5, que o 5, ele é azim-azim, e o 3 também. Porque casal normal, quando tem filho afetado, o afetado é recessivo. Então, se eu estou falando dessa genealogia, se aqui o 5 é recessivo, o 3 também. Porque aqui está falando da mesma característica. Se é uma doença, é a mesma doença, certo? Agora, eu vou ter que olhar o casal 1 e 2. 1 é normal. Se o afetado é recessivo, o normal tem que ser dominante. Então, o 1, ele tem que ter o azão, porque ele é dominante, né? Porque ele é normal, mas ele tem que ter o azim, porque ele tem uma filha azim-azim. Então, essa 5 aqui, ela é azim-azim. E aí, então, o 1 vai ser azão-azim. O 2, azão-azim também. Por quê? Porque ela é a mãe desse menino. Então, ela tem um azão, porque ela é normal, mas ela é portadora do gene azim, porque ela tem um filho recessivo. Agora, o 4. O 4, ele pode ser... Professora? Pode falar. Então, no caso, para ter um filho afetado, os pais têm que ser azão-azim? No caso, se essa característica for recessiva, sim, tá? Mas, por exemplo, a característica dominante, se o afetado for dominante, aí não, tá? Então, por exemplo, igual ao albinismo, é uma característica recessiva. Então, nessa genealogia, cairia o albinismo. Então, o 3 e o 5 seriam os albinos aqui. E aí, então, eu posso ter um pai e mãe normais e ter um filho albino. Para um homem e uma mulher normal ter filho albino, eles têm que ter um gene para albinismo. Então, o número 1, por exemplo, ele teria que ser azão-azim, e a número 2, azão-azim também. Então, no caso de o afetado ser recessivo, a gente vai ver que tem o dominante. Então, não é regra falar que casal que tem filho afetado tem que ser heterozigoto, né? Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo da genealogia. Nessa genealogia, isso vai ser regra, tá? Mas em outra genealogia, não. Tá? O número 4, qual o genótipo dele? Ele é azão-azão, ele é azão-azim, ou é azim-azim? O que é o número 4? Azão-azão. Azão-azão? Como você prova para mim que ele é azão-azão? Porque o parceiro dele é recessivo. Só que aí o filho dele nasceu normal. Então quer dizer que o genótipo dele foi predominante. Sim, mas aí depois, será que ele não pode ter um filho afetado, não? Hã? Lembra que eu falei, azão-azão. Sim, aí esse filho vai ser azão-azim. Isso, o filho azão-azim. Mas lembra uma coisa, coloca isso como regra na sua cabeça, na genealogia. Sempre, só um minutinho que eu vou pegar uma bateria aqui que tá acabando, peraí. Voltei. A bateria tá acabando e tava em outro lugar. Sempre que a gente falar de genealogia, eu só vou colocar azão, quando o exercício me indicar, certo? Então, aqui, esse 4, mesmo ele sendo filho de pais normais, né? Ele tem um filho normal, mas eu não tenho ainda embasamento para provar. Por quê? Porque ele poderia ter um terceiro filho, um segundo filho e nascer afetado. Então, esse daqui eu não tenho como provar 100%. A ideia de quem respondeu que ele é azão, tá certo, até procede, tá um pensamento correto. Mas
a gente não coloca ele azão, por quê? Porque ele poderia ter outros filhos e talvez nascesse em outro filho a característica recessiva, tá? Então, esse número 4, ele é normal, mas como eu não consigo provar, né, que ele é homozigoto dominante, nem que ele é heterozigoto, então ele pode ser heterozigoto, mas assim também ele pode ser homozigoto dominante. Então, eu deixo azão e tracinho. Então, para o número 4, o genótipo dele vai ficar azão, tracinho. O que quer dizer o tracinho? Genótipo sempre é o par de genes. O tracinho significa que eu não tenho como provar se ele é azão ou azão-azinho. Aí agora vocês já até me responderam que o número 8, você sabe que ele é azão-azinho. Por quê? Porque o 8 é normal, então ele herdou do pai, um gene dominante, mas ele herdou da mãe um gene recessivo, né? Número 5 eu já sei, que é o azinho-azinho. Agora, número 6 e número 7. É um casal que não tem filhos. O número 6, ele pode tanto ser azão-azão quanto azão-azinho. O número 7 também. Eu não tenho como provar. Então, eu deixo para o 6 e para o 7 um azão e um tracinho. Estilo que foi colocado aqui, ó, para esse 3 aqui, ó. Azão e tracinho. Eu vou escrever dessa forma, tá? Então, não posso esquecer isso. Outro tipo de genealogia que pode aparecer. Então, a gente tem 2 tipos diferentes. Assim, o desenho da genealogia varia, depende da família. Mas uma outra genealogia que pode aparecer é quando o afetado é dominante. E aí a gente vai ter o quê? Então, o primeiro passo, eu vou procurar casal igual com filho diferente. Quando o casal é afetado e tem filho normal, indica que o afetado é dominante e o normal é recessivo. Então, vocês vão notar que agora essa genealogia é o contrário da outra. Então, por isso que eu falei lá no comecinho da aula, quando uma colega falou assim, procura o casal normal com filho afetado. Nem sempre é isso. Eu vou procurar casal igual com filho diferente. Então, 1 e 2 é um casal igual. Por quê? Porque os dois são afetados. E eles têm filhos diferentes deles? Tem o 4 e o 5. Sempre que o casal for afetado e tiver filho normal, aqui o afetado é que vai ser dominante e o normal vai ser recessivo. Então, essa genealogia, ela é o contrário dessa daqui, tá? Então, tem que estar atento a essas 2 regrinhas, tá? Então, aqui, a segunda regra vai falar para mim assim, ó, casal afetado com filho normal indica que o afetado é dominante e o normal é recessivo. Então, vamos olhar o genótipo desses daqui. Então, como é que 2 pessoas que são doentes vão ter filhos normais? Se eu colocasse 1 e 2 como recessivo, igual na outra genealogia, eles só teriam filhos recessivos. Então, eles só teriam filhos doentes. Então, como eles tiveram filhos normais, isso prova para mim que eles são dominantes. Então, eu já sei de cara que o normal aqui é recessivo. Então, o 4 é azinho-azinho, o 5 é azinho-azinho. E agora, o 1 e o 2, qual o genótipo deles? Qual será o genótipo de 1 e 2? Se ele tem filho 4 e 5, azinho-azinho. Ambos heterozigotos, né? São heterozigotos. Então, 1 e 2 são azão-azinho. Lembra, casal afetado com filho normal, o afetado é dominante e o normal é recessivo. Então, 1 vai ser azão-azão, 2 vai ser azão, desculpa, falei errado, tá? Desculpa aí. 1 vai ser azão-azinho, 2 azão-azinho. E falando, eu acho que eu até esqueci de colocar a aula para gravar, gente, pelo amor de Deus. É tanta coisa que deu errado para vocês começarem a aula hoje que eu esqueci. Tá gravando. Tá gravando? Professora, mas como que ele vai ter esse filho 4 e 5, sendo que ele é azinho-azinho? Normal. Não, é isso que eu falei agora. Essa genealogia é diferente da outra, certo? Então, o número 1, ó, sempre é uma regra. Que sempre que casal afetado tiver filho normal, indica que esse afetado não pode ser azinho-azinho, porque ele não teria filho normal, certo? Então, se esse afetado não pode ser azinho-azinho, ele tem que ser azão, ele tem que ser dominante. Então, casal afetado, um casal que tem uma doença, por exemplo, se eles têm filhos normais, então quer dizer que essa doença não é recessiva, ela é dominante. É igual
eu falei para vocês, aqui em Porá mesmo conheço uma família que o pai e a mãe são surdos, então eles seriam os afetados, certo? E eles têm 2 filhos, tá? 2 filhos que são normais. Então, quer dizer que o normal é recessivo em relação a essa questão da surdez. No caso, o pai e a mãe são dominantes e heterozigotos. Então, o pai é azão, azim, a mãe, azão, azim, tá? Agora, aqui, você conseguiu entender isso ou não? Sim. Então, agora aqui, ó, o número 3, ele é afetado. Nessa genealogia, todos os afetados são dominantes. Então, o 3, ele é afetado, então ele tem um azão. Agora, o 3, ele pode ser azão-azão ou pode ser azão-azim. Não tem como eu provar se ele é azão-azão ou azão-azim. Então, eu coloco azão e tracinho. O número 6 é uma menina afetada. Então, ela tem que ter o gene azão, porque o afetado aqui nessa genealogia, ele é dominante. E ela vai ser o quê? Ela pode ser azão-azão ou azão-azim. Quando eu não consigo provar, eu deixo azão e tracinho. Então, não se arrisque. Você não vai colocar azão-azão, né? Se você não tiver certeza absoluta. E lembra, detalhe, azão-azão você só coloca na genealogia quando o exercício trouxer o indivíduo 6 é azão-azão. Se ele não colocar isso, você coloca azão e tracinho. Azão, azinho, você coloca quando você consegue provar, né? Igual o 1 e o 2. Eles são afetados e aqui eu sei que o afetado é dominante. Por quê? Casal afetado, como tem filho normal, afetado é dominante, normal é recessivo. Então, eles têm um azão, porque eles são afetados, e um azinho, porque tem filhos dominantes, tem filhos normais. Pode falar. Eu tô com dúvida, não entendi. Como que um casal afetado, e aí ele vai ser azão-azim? Tá, assim, ó. E aí, quando vai ser azão, a pessoa vai ser afetada. Você pensar assim, ó. Tem doenças que são dominantes, e tem doenças que são recessivas. Certo? Então, nem todo mundo que é normal, ele é dominante. Por exemplo, vamos pensar um exemplo bem fácil da gente ver. Número normal de dedos, certo? Então, o número normal é eu ter 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé. Então, quem tem 5 dedos em cada mão, ele é dominante ou recessivo? O que vocês acham? Dominante. Não. Ao contrário, a pessoa que tem, para a gente ver que tem característica que ela é dominante e tem característica que é recessiva. A pessoa que tem um dedo a mais, ou na mão, ou nos pés, ela é que é dominante. E nós, que temos o número normal de dedos, nós somos excessivos. Então, por exemplo, se eu tenho um número normal de dedos, me caso com um homem que também tem um número normal, né? Eu sou recessiva, casei com outra pessoa recessiva, todos os meus filhos serão recessivos. Agora, se um menino que tem número a mais de dedos casou com uma menina que também tem um número a mais de dedos, né? Só que eles têm parentes lá com dedos normais. Eles podem ter filhos com esse número a mais e ter filhos também com número normal. O que a gente tem que abrir a nossa cabeça para entender o seguinte, que tem característica genética que o normal é recessivo e que o afetado é dominante. E também tem características genéticas que o afetado é recessivo e o normal é dominante. É porque, assim, é uma tendência nossa, e isso é de todo mundo mesmo, a pensar o seguinte, que tudo aquilo que é afetado, né, seria o recessivo, e que o normal é o que domina. Na verdade, não, tá? Nem sempre o normal é o que domina. Nesse Por caso, exemplo, no caso, o afetado ele só pode ter filho normal se ele for heterozigoto, né? Se ele for homozigoto, não. Se ele for homozigoto, não. Se um deles for homozigoto, por exemplo, se o número 1 for homozigoto, casado com... Ele poderia ser casado com uma mulher normal, que ele não teria filhos normais, tá? Se eu pensar, por exemplo, então tem várias características que o dominante, tá, é que é o afetado. E o normal seria o recessivo. Então, como eu estou citando desde o começo, tem um tipo de surdez genética, que o surdo, ele é o dominante, e nós que não somos surdos, para essa característica, nós somos excessivos. E aí, por exemplo,
se o azão é dominante, né? E eu consigo provar aqui que ele é dominante, por quê? Como é que dois afetados iam ter um filho normal? Então, esse número 1 e esse número 2 não pode ser azinho, senão não existiria o filho normal. Então, para o 1 e para o 2 terem filhos normais, eles não vão poder ser azinho. Eles têm que ser azão. E o normal para essa característica, ela vai ser o azinho. E uma outra coisa que eu tenho que também ter na minha cabeça é o seguinte: eu posso ser dominante para uma característica e recessiva em outras características. Então, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu sou canhota, então eu sou recessiva para essa característica. Mas eu tenho pigmentação normal para a pele, sou dominante para essa característica, certo? Então, eu não sou dominante em todas as características, nem excessiva em todas as características. E tem algumas características que é bom ser recessivo, tá? Então, tem muita coisa que é bom ser recessivo, que o dominante é prejuízo. A gente vai ter várias doenças assim. Existe uma doença chamada anemia falciforme, que a gente vai falar dela melhor, né? Mas quando a gente vai falando de genes letais, que a gente está até programado para hoje, se der tempo. Anemia falciforme é uma doença dominante. Então, quem tem o gene dominante tem a doença. E eu não tenho essa doença, então eu sou recessiva, tá? Então, tem doenças que são dominantes e tem doenças que são recessivas. Depende de qual doença está falando. Então, aqui, sempre que eu tiver casal afetado e tem filho normal, esse afetado, ele é o dominante. E o normal vai ser recessivo. Então, essa doença chamada de anemia falciforme, que é uma anemia genética, é diferente dessa anemia por falta de ferro ou por falta de vitamina B. É uma anemia genética que não tem cura. Então, essa anemia, no caso, eu não tenho ela e vocês também não têm, porque se vocês tivessem, já tinham que ter relatado para a escola, porque é um problema sério de saúde, no caso dessa anemia, nós somos todos recessivos, tá? Para essa anemia. E aí pensa, vamos supor o seguinte, a Ana Rita é recessiva para essa doença, e ela vai se casar com um rapaz que também não tem essa anemia falciforme. A chance dela ter um bebê com anemia falciforme é 0, porque ela não tem essa doença, então ela não tem o gene, e ela se casa com um rapaz que também não vai ter essa doença. Então, ela é azinho, o pai do neném vai ser azinho, então todos os filhos dela vão ser normais, certo? Agora, se ela, Ana Rita, é azinho, normal para anemia falciforme, mas ela casa com um rapaz que tem essa doença, então ela tem 50% de chance de ter filhos com essa doença, porque a doença é dominante. Tá? Mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Não? Agora meu slide não quer passar. Professora. Vou falar. Sempre que eu tiver um casal afetado e o que a senhora estava falando, não deu tempo de eu anotar. Essa regrinha aqui, ó. Mas só que o meu slide não está querendo passar, mas tudo bem. Casal afetado com filho normal indica que o afetado é dominante e o normal é recessivo, tá? Então, casal afetado com filho normal, o afetado é dominante e o normal é recessivo, tá? Então, tem essas regrinhas. Lá no GR8, eu já coloquei, assim, não tem a gravação da aula, porque a aula está acontecendo agora, mas eu já coloquei para a aula de hoje, eu coloquei esse slide já lá. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, o que está anotado, essas regrinhas estão anotadas lá, tá? Olha só, vamos olhar aqui. Aqui eu já dei a resposta para vocês, mas vamos olhar, se fosse para vocês colocarem a resposta para mim, primeira coisa que vocês iam procurar, casal igual com filho diferente. Então, aqui, ó, 1 e 2 não é igual, 3 e 4 não é igual. Por quê? Porque o homem é normal, a mulher é afetada. 7 e 8 não é igual, mas eu tenho 12 e 13. É um casal igual. Por quê? Porque os dois são afetados. Primeira coisa que eu procuro na genealogia, casal igual com um filho diferente. Vou olhar o casal igual. Aí vem a segunda regra da genealogia. Se o casal é afetado e tem filho normal, indica que o afetado é dominante e o normal é recessivo. Então, aqui, todos os normais, que são as bolinhas e quadradinhos que não são pintadas,
são recessivos. Então, tá fácil de eu preencher. A maioria aqui é recessivo. Ó. Então, número 1, número 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e o 14. Então, casal afetado com filho normal indica que o afetado é dominante e o normal é recessivo. E agora, os afetados são dominantes. Então, esse aqui, ele é azão-azão. Aí eu vou olhar os filhos dele para ver se ele é azão-azão ou azão-azinho. Ele tem o filho 5 e a filha 6, que são afetados. Que são normais, desculpa, que são normais. Para ele, nessa genealogia, ter um filho normal, o filho tem que ter dado um gene recessivo do pai e o outro gene recessivo vindo da mãe. Então, eu tenho certeza que ele é azão-azinho. O número 4 é uma mulher afetada. Essa mulher tem 2 crianças, 2 meninas normais. Então, para ela ter essas meninas normais, as filhas herdaram um azinho do pai e o outro azinho tem que ter vindo da mãe. Então, ele é azão-azinho. Esse homem, né, é o número 7. Ele é afetado, então ele tem um azão. Se eu for olhar, não vou olhar os filhos dele, mas vou olhar da mãe dele. A mãe dele é azinho-azinho. Então, ele herdou da mãe o gene recessivo. O número 12 é uma mulher normal. Se eu for olhar, eu posso olhar tanto pela mãe dela quanto pela filha dela. Se eu olhar pela mãe, ó, a mãe dela é azinho-azinho. Então, ela herdou um gene azinho da mãe. Nessa genealogia, o afetado é dominante. Então, ela tem que ter um azão e azinho que ela herdou da mãe. Esse homem não mostra a família dele, mas mostra, assim, os pais dele. Mas mostra que ele tem uma filha normal. Ele é afetado, e afetado nessa genealogia, não é em todas, nessa genealogia, o afetado é dominante. E ele tem uma filha normal. Então, se o afetado é dominante, ele tem que ter razão. Como ele tem uma filha normal, que é azinho, ela herdou dele o gene azinho. Tá? Bom, vamos ver aqui uns exercícios de genealogia, tá? Então, nós vamos fazer aqui um exercício. Então, tá aqui, ó. Considerando o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Primeira coisa que eu vou fazer na genealogia, procurar casal igual com filho diferente. Por exemplo, qual que é o casal que é igual e tem filho diferente? 1 e 2. 1 e 2, 5 e 6, né? Aí eu vou olhar a regra. Tem 2 regras na genealogia. Ó, a primeira regra fala o seguinte: casal normal com filho afetado indica que o afetado é recessivo. A outra regra é: casal afetado com filho normal indica que o afetado é dominante. Então, eu vou olhar aqui, ó. Casal 1 e 2, eles são iguais e tem uma filha diferente deles. Então, esse casal é normal. Então, casal normal, filho normal é dominante, afetado é recessivo. Então, nessa genealogia, é diferente da que eu estava explicando agora. Né? Então, nessa genealogia, é igual que eu estava explicando na aula da semana passada, igual que eu comecei a falar hoje. Nessa genealogia, o casal que é normal, para eles terem filho afetado, eles têm que ser dominante. Então, esse casal não pode ser azinho, eles têm que ser dominante e heterozigoto. E aqui o afetado é recessivo. Então, eu sei de cara qual o genótipo do número 1. Azão-azinho. Número 2. Azão-azinho. Número 3. Eu não posso afirmar. Eu vou colocar azão e traço. 3, azão, tracinho. Muito bem. Uhum. Número 4. Genótipo do número 4. Azinho. Azinho. Genótipo do número 5. Azão-azinho. Azão-azinho. Por que agora o 5 tem que é azão-azinho? Porque ele tem um menino, ele tem um filho afetado, né? Então, ele tem que ser azão-azinho. No genótipo do número 6. Azão-azinho também. Azão-azinho. Genótipo do número 7.
Azinha, azinha. Azinha. Isso. Então, primeira coisa, eu nem olhei aqui as alternativas, mas a primeira coisa que eu vou fazer na genealogia é isso. Eu vou procurar casal igual com filho diferente. Se o casal for normal e tiver filho afetado, isso me diz que o afetado é recessivo e o normal é dominante. Agora eu vou ler as alternativas para me responder meu exercício. Bom, então lá. Indique a afirmação incorreta. Então, eu quero que esteja errado aí. Letra A. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. Então, ó, falou assim, considera o heredograma abaixo, na qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Trata-se de uma característica autossômica recessiva? Olha só, o que é autossômico? Que não está ligado ao sexo. Então, eu posso ver que aconteceu com menina e menino. Então, não é uma coisa restrita a um sexo. Então, é autossômico. Recessivo, ela é recessiva, o afetado é recessivo. Então, a letra A está certa, eu quero o incorreto. Letra B, o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão-azim. O 3 é azão-azim certamente? Tenho certeza? Não posso afirmar. Não posso afirmar. Então, aí já tem uma coisa que eu já poderia marcar. Vamos ver. A letra C, os indivíduos 4 e 7 apresentam o mesmo genótipo e fenótipo. Certo ou errado? 4 e 7 têm o mesmo genótipo? Genótipo, sim. Agora, fenótipo, professora, como que eu vou saber? Vamos pensar o seguinte. Aqui está falando de uma doença ou uma característica. Se eu estivesse falando característica, olho azul, né? O 4 e o 7 seriam olhos azuis? Sim. Sim. Então, o fenótipo é a expressão do gene, a característica. Então, a letra C está certa. Letra D, os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo? 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo? Sim. 1 é azão-azim, 2 azão-azim, 6 azão-azim. Então, nossa resposta aqui fica, né, a letra B. Certo? Então, aqui, eu fiz foi... aqui, a número 1, a letra B é a resposta certa. Tá? Número 2, um conselho para vocês. O slide já está no GR8. Né? Qualquer coisa, se tiver algum problema de não abrir, mas eu testei aqui em casa e consegui abrir. Vai tentando fazer esses exercícios depois no caderno, fazer assim, dar o genótipo para a genealogia, porque eu preciso disso. Vocês precisam testar, tentando fazer para poder aprender, tá? Porque só eu falando é fácil, mas na hora da gente fazer que fica complicado, tá? Sozinho é que é mais difícil. Então, número 2. Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 de 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Aqui ele já te disse, né? Que a anomalia é causada por um gene recessivo. Então, aqui eu não precisaria nem usar a regra, porque ele já me deu quase que a resposta. Então, aí ele fala assim, assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Então, eu quero que você marque a opção do indivíduo que tem o genótipo que não pode ser identificado. O genótipo que não é determinado é aquele que eu falo para você, que ele é azão, pode ser azão-azão ou azão-azim, quando você não consegue provar. Então, vamos analisar aqui, ó. Ele já falou para mim que essa genealogia é causada por um gene recessivo. Mas se ele não tivesse falado, eu ia procurar casal igual 1 e 2, com filho diferente. Casal normal com filho afetado indica que o afetado é recessivo. Então, aqui, o 4 e o 9 são recessivos. Então, o genótipo do 4 é azim-azim. Genótipo do 9 é azim-azim. Agora, qual o genótipo do 1? Azão-azim. Azão-azim, porque ele é normal, ela é normal, né? E tem uma filha afetada. Genótipo do 2? Azão-azim. Azão-azim, porque ele é normal e tem uma filha afetada. Genótipo do 3? Azim-azim. Do 3, azim-azim. Não, é 4, né? Do 3 não dá para saber. Isso, então já vou marcar aqui, ó. Vou começar a anotar. Porque ele fala, assinale a opção que contenha os números que representam indivíduos cujo genótipo não pode ser determinado. Então, o 3 eu não consigo determinar. Por que não?
porque eu não tenho pais dele aqui, e a única filha que ele tem é normal. Então, ele poderia ser azão? Sim. Mas ele poderia ser azão? Também. Então, o 3 eu não consigo provar. O número 5, qual o genótipo? Azão traço. Número 5, vamos observar, ó. Se eu olhar só os pais, né, ele poderia ser azão ou azão. Mas ele tem um filho afetado. Então, o número 5 é o quê? Azão. Azão. Número 6, genótipo dele. Azão. Azão. O 9 também é filha, né? Isso, o 9 é o filho da número 6. Número 7. Qual o genótipo dele? Azão. Azão. Porque ela é normal, mas herdou da mãe o gene recessivo, porque a mãe é afetada. Então, é como se a mãe fosse albina, então ela herdou o gene recessivo da mãe. Número 8, qual o genótipo? Azão traço. Azão tracinho, por quê? O 8 é normal, não tem filhos, e como ela é filha de duas pessoas normais, ela pode ser azão ou azão. Genótipo do número 10. Também não posso afirmar. Sim. Então, aqui, o que ele pergunta para mim, quem eu não posso determinar aqui, quem eu não posso afirmar, são quem? Quais os indivíduos? Quais os números? 3, 8 e 10. Letra Isso, C. 3, 8 e 10, né? 3, 8 e 10. 3, 8 e 10, letra C. Tá? A próxima questão, então, vamos passar para a próxima. 3. Quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica e vemos... Então, lembra, característica autossômica, coloca mais isso aí só para te dar uma enroladinha. Característica autossômica é que não está ligada ao sexo. Então, quando vemos um heredograma de uma característica autossômica, vemos que dois indivíduos com um determinado fenótipo geram um filho com um fenótipo diferente. Podemos afirmar com certeza que... Então, ó, o que ele falou aqui? Então, na genealogia, dois indivíduos, né? Quando vemos dois indivíduos com um determinado fenótipo, geram filhos com um fenótipo diferente. Então, é como se eu falasse assim, ó. O pai e a mãe são normais e têm filho afetado. Então, dois indivíduos com o mesmo fenótipo geram um filho com um fenótipo diferente. Ou o pai e a mãe são afetados e geram um filho normal, né? Aí eu tenho certeza de que o filho é heterozigoto. Se os pais são afetados e tem filho normal, o filho vai ser heterozigoto? Não. Não. E se os pais forem normais e tiver filho... Aliás, se os pais forem normais e tiver filho afetado, o filho vai ser heterozigoto? Sim. Não. Ó, se os pais são normais e tem filho afetado, o afetado vai ser o recessivo. Casal normal com filho afetado é recessivo. Ele é recessivo, mas ele é... Ah, é verdade, é homozigoto, né? Isso. Agora aqui, ó. Quando o casal ele tem o mesmo fenótipo, então ou eles são os dois dominantes, ou os dois são afetados, ou os dois são normais, e tem filho diferente. Então, os pais são homozigotos dominantes. Pensa, se o casal é afetado e o casal tem filho normal, os pais não podem ser homozigotos dominantes. Por quê? Se eu for azão, casei com um homem azão, e aí esse azão faz com que eu seja doente, com que eu tenha surdez, por exemplo. Então, eu sou surda, azão. Casei com um homem surdo, azão. E aí, os meus filhos, né, vão ser diferentes de mim? Não tem como. Meus filhos vão ter que ser azão e serão surdos. Então, aqui, ó, não daria o que o texto do exercício falou. Então, ó, dois indivíduos com determinado genótipo geram filhos com fenótipo diferente. Não poderia gerar filhos com fenótipo diferente. Se os dois são homozigoto dominantes, só vão gerar filhos com o mesmo fenótipo deles. Então, a letra B está errada. Letra C. Os pais são homozigotos recessivos. Se o pai e a mãe for homozigoto recessivo, eles vão poder ter filhos de fenótipo diferente? É como se eu falasse que um casal de albinos vão ter filhos diferentes, vão ter filhos sem ser albino?
Não. Não, porque o albinismo é recessivo. É igual eu falei do número de dedos. Então, eu tenho 5 dedos, né? Eu tenho um número normal de dedos. Casei com um homem que também tem um número normal de dedos. Eu vou ter filho com polidactilia? Não, só se o filho for do leiteiro, do padeiro, do fazendeiro, do qualquer eiro aí. Mas do meu marido aí não seria. Então, ó, pais homozigotos recessivos, tá? Não podem ter filhos com fenótipo diferente deles. Então, letra C também está errada. Letra D, o filho é homozigoto dominante? Filho vai ser homozigoto dominante? Pensa, se o casal for normal e tiver filho recessivo, casal normal para ter filho recessivo, porque ele quer fenótipos diferentes, né? Então, se o casal é normal, tem filho afetado. Afetado quer dizer que tem uma doença, alguma coisa diferente. Então, o casal é normal e tem filho afetado. Se o casal ele é normal para ter filho afetado, o filho afetado não pode ser homozigoto dominante. Por quê? Casal... Isso, ele tem que ser homozigoto recessivo. Agora, se fosse o contrário, se fosse casal afetado com filho normal, também o filho normal seria homozigoto recessivo, não daria certo. Ah, então, letra D está errada. Então, letra E, os pais são heterozigotos. Casal normal, para ter filho com fenótipo diferente deles, eles têm que ser heterozigoto, para o filho nascer azim. Então, o pai é azim. Então, ele tem um gene dominante que se manifesta. Só que aí passou para o filho azim. A mãe também passou para o filho azim. Então, o filho é azim. E aí, por exemplo, se eu estivesse relacionando com uma característica, albinismo. Então, o pai e a mãe seriam normais para pigmentação e eles poderiam ter filho albino, tá? Se eles forem heterozigoto. Então, a questão 3, resposta certa, letra E de elefante. Certo? Bom, essa parte da genealogia para por aqui. Depois eu vou estar passando um exercício em relação à genealogia. Tá? Então, agora a gente vai ver genes letais. Só o nome já me diz o quê? O que vocês podem dizer para mim o que é gene letal? Mas antes até de eu falar de gene letal, desculpa, sou muito acelerada. Tem alguma dúvida em relação à genealogia? Ou heredograma, que é a mesma coisa que genealogia? Alguma dúvida em relação a isso? São só esses dois casos, né? Isso, só esses dois casos. De pais iguais, filho diferente, Isso. diferente, filho... Uhum. E uma coisa que você tem que lembrar é, numa genealogia, se o afetado é dominante, todos os afetados daquela genealogia são dominantes. Então, não existe, na mesma genealogia, afetado dominante e recessivo, tá? Ó, eu vou pegar aqui um outro slide para a gente compartilhar agora, que vai falar de genes letais. Mais alguém quer comentar alguma coisa de genealogia? Não? Para a gente começar genes letais. Gente, mas a coisa hoje aqui não quer andar, não. Eu tô ficando verde para vocês também? Tem hora que vocês ficam verde para mim. Meu Deus, não quer sair. Tá travado? Não tela mais não, pra mim. Tá não? Ó. O que seria, então, gene letal? O que é uma coisa letal, gente? O que é algo letal? O que é isso? Ninguém mata, algo que mata. Então, a gente vai ver que existem genes que são letais. O que é isso? Existem genes que, quando eles estão presentes em homozigose, tá, eles condicionam a morte do indivíduo. Emily, você está falando uma coisa, mas eu não estou conseguindo ouvir. Não, é isso mesmo. É um gene que é uma ameaça, né? Ele é perigoso. Isso. A gene letal, ele pode ser na fase embrionária, tipo assim, ocorreu a fecundação, tá? E aí logo o indivíduo já morre no útero já, tá? Ou ele pode ser tardio, tipo assim, o indivíduo nasce e aquele gene, né, vai causar a morte dele
na infância, tá? Nos primeiros anos de vida, alguma coisa assim. Mas gene letal eu tenho que saber o quê? Que é um gene que vai matar, tá? Que mata o indivíduo, e geralmente ele só mata em homozigose. O que é homozigose? Quando eu tenho os dois genes, né, iguais. A gente vai ver que tem gene letal dominante e existe gene letal recessivo. Nunca as duas formas ao mesmo tempo, tá? Então, o gene letal dominante, ele vai aparecer em uma determinada doença. Por exemplo, que eu falei lá quando eu falei da genealogia, anemia falciforme. Anemia falciforme, ela é causada por um gene letal. O que é isso, anemia falciforme? É quando as hemácias, elas estão em forma de foice. Tipo, a nossa hemácia, alguém sabe o que é hemácia, em primeiro lugar? São os glóbulos vermelhos. Isso, muito bem. As hemácias são as células vermelhas do nosso sangue, certo? Essas células vermelhas do sangue, elas têm função de transportar oxigênio. Então, a hemácia, ela é uma célula arredondada, tá? Bem globular, e ela nem tem um núcleo, ela perde um núcleo para ter oxigênio para ela transportar. Bom, quem tem anemia falciforme, essa hemácia que é redonda, em nós que somos normais, quem tem anemia falciforme, essa hemácia é em forma de uma foice ou meia-lua. Então, quer dizer que essa hemácia, ela não consegue transportar a quantidade de oxigênio que é necessária para o indivíduo. Então, a anemia falciforme é quando o indivíduo não tem as hemácias com formato alterado, e aí ele não consegue transportar o oxigênio de forma adequada. Se o indivíduo, por exemplo, for homozigoto dominante, tá? Ele morre ainda na fase embrionária. Se ele for heterozigoto, tiver o gene dominante e o gene recessivo, ele sobrevive. E no caso de nós que somos normais, que não temos anemia falciforme, nós somos homozigotos recessivos, tá? Então, professora, pode falar. mas aí essa doença, o que ela causa na pessoa? Ela vai causar dores nas articulações, dores intensas nas articulações, mal-estar, muita fraqueza, tá? Então ele vai ter muita dor no corpo, principalmente nas articulações, muita fraqueza, muita indisposição. E quem tem essa anemia falciforme é uma doença que não tem cura. Quem tem essa doença, ele tem que estar fazendo tratamento constante e recebendo transfusão de sangue constantemente. Por que ele recebe transfusão de sangue constante? Porque ele tem que receber sangue que contém as hemácias normais para facilitar o transporte de oxigênio no corpo dele, tá? Então, e outra coisa, até o desenvolvimento corporal dessa pessoa fica comprometido. Geralmente, pessoas que têm anemia falciforme, elas não crescem muito, elas podem até ter o gene para crescer, mas elas não conseguem desenvolver por causa dessa falta de oxigenação, desse transporte de oxigênio ser ineficiente, tá? E muita questão da dor, da indisposição, tá? Muita dor no corpo, indisposição, fraqueza. E, geralmente, isso pode acarretar transtorno para os outros órgãos, e aí essa pessoa tem um tempo de vida um pouquinho menor do que os indivíduos normais, tá? Então, essa anemia falciforme, ela é causada por um gene letal. Então, o gene em homozigose, tipo, a gente usa a letra T, tesão. Tesão mata. Quem é tesão? Tesim sobrevive, mas tem anemia falciforme. E nós que somos normais, tesim. Pode falar? Tipo, uma criança que os pais têm isso, ela pode acontecer da criança morrer antes de nascer? Sim, aí geralmente ele pode ser até em alguns casos que a mulher tem um aborto, ou mesmo ela nem saiba que estava grávida e aquele óvulo que foi fecundado e que tenha o gene, os dois genes dominantes, ele já ser eliminado antes dela nem perceber que ela esteja grávida, tá? Ou então ele pode desenvolver por um tempo e ser eliminado depois, tá? Sobrevive só o heterozigoto, mas ele vai ter a doença, e nós, homozigotos recessivos, não temos a doença e nem temos o gene. Então, por exemplo, eu não tenho a doença, não tenho o gene. Então, sou normal e se eu não me casar com uma pessoa que tem anemia falciforme, vou ter todos os filhos normais, tá? Agora, se eu me caso com alguém que tem anemia falciforme e vou ter filho com essa pessoa, aí eu tenho chance de ter filho com essa anemia falciforme,
né? Se dois indivíduos com anemia falciforme como se casarem, né, aí eles têm chance de perder um bebê, de ter filhos com essa anemia ainda maior, tá? Bom, a gente falou desse exemplo, porque a gente até comentou disso na genealogia, né? Mas a gente vai lembrar aqui a questão de Mendel. Então, Mendel, a primeira lei dele fala: cada caráter é condicionado por um par de fatores. O que é par de fatores? Par de genes que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. O que ele quis dizer nessa primeira lei? Que para cada característica, tá, eu tenho um par de genes, e esse par de genes se separa na hora de formar a célula reprodutora. E quando se junta aí, né, as duas células reprodutoras, né, de acordo com a lei de Mendel, eu vou ter, por exemplo, um azão-azão, dois azão-azim e um azim-azim. Então, eu teria 3 dominantes para um recessivo. Isso é a lei de Mendel. Mendel não descobriu essa questão de genes letais, né? Ele não previu isso, tá? Então, quer dizer, Mendel ele é o pai da genética, ele é o cara da genética, porque ele descobriu tudo sobre genética sem ter conhecimento de DNA, de cromossomo, nada disso. Só que tem algumas coisas que ele não conseguiu prever, né? Que seria a questão da codominância, que nós vamos estudar depois de genes letais, de alelos múltiplos, né? E também de genes letais. Isso ele não conseguiu prever, porque isso não tinha nas plantinhas que ele estudava, tá? Bom, e aqui, então, a gente vai ver a primeira variação, que é essa de genes letais, que foi descoberta, né, por esse biólogo francês, tá? Chamado Lucien Coenot, né, conhecido como Coenot aí, que viveu de 1866 a 1951. Foi esse Lucien Coenot que descobriu, né, que existem genes que são letais. Como que ele descobriu? Ele descobriu usando cobaias, usando ratinhos mesmo, né, de laboratório. Então, ele estudava os camundongos e ele observava lá que ele tinha 2 camundongos, o amarelo, que era dominante, e o pretinho, né, o mais castanhinho, que era recessivo. E aí, toda vez que ele cruzava 2 camundongos amarelos, né, ele olhava lá. Bom, ele era seguidor de Mendel, como todo mundo até hoje, Mendel é usado. Então, ele pensava, de acordo com a teoria de Mendel, eu vou ter 3 amarelos, que é o dominante, e um castanho, que é o recessivo, né? Só que toda vez que ele fazia os cruzamentos, né, entre os cobaias heterozigotas, ele via que nascia só 2 ratinhos, só 2 camundongos amarelos para um camundongo castanho. Então, ele observava que tinha alguma coisa de errado, que não estava dando a proporção de Mendel aqui. Porque a proporção de Mendel teria um homozigoto, que seria o azão-azão, né? Ou cesão-cesão, no caso da letra que ele colocou aqui. 2 heterozigotos, que seriam cesão-cezim, e um homozigoto recessivo, que seria o cezim-cezim. Ele observava que sempre nascia na prole dele, né, o heterozigoto, que seria o dominante, o homozigoto recessivo, né, e nunca nascia o homozigoto dominante. Então, a primeira coisa que ele pensou, deve ter alguma coisa que impede o óvulo que tem o gene cesão de ser fecundado pelo espermatozoide que contém o gene cesão. E aí ele começou depois a observar o útero das cobaias, tá? E aí ele via que toda vez que ele cruzava dois camundongos amarelos, né, ele observava o seguinte, que sempre ele era abortado, sempre a ratinha lá, a camundongazinha, perdia o homozigoto dominante. Esse sempre era eliminado, nunca chegava a nascer. E aí nascia sempre, né, os amarelos e os castanhos, que a gut é a mesma coisa que castanho aqui. Nunca nascia o homozigoto dominante. Tá? E aí ele concluiu o quê? Que esse gene, no caso, em homozigose dominante, ele seria letal, que ele causaria a morte do indivíduo. Então, toda vez que ele cruzava, né, dois camundongos lá, heterozigotos, né, amarelos, ele observava que nunca nascia o azão-azão. Então, ele concluiu que esse gene em
homozigose condicionava a morte. E que o heterozigoto sobrevivia, né, que seria lá, tipo amarelinho, e o homozigoto recessivo também, que seria o castanho. Tá? Então, ele concluiu que esse gene, em homozigose, é um gene letal, é um gene que mata o indivíduo. Bom, aqui em relação aos genes letais, né, ele falava o seguinte aqui, que o gene letal, então, ele é um gene que causa a morte pré ou pós-natal. Como assim? Pré-natal é ainda durante a gestação, né? Pós-natal, depois que o filhotinho tivesse nascido, ele poderia morrer, tá? Então, ele considerava isso, que este gene letal poderia matar ou dentro do útero, ou depois que nascesse também, ele mataria. E o gene letal, ele sempre só funciona em homozigose. Então, eu posso ter o gene letal dominante, mas nunca as duas formas ao mesmo tempo, tá? Ou ele é dominante ou recessivo. No exemplo dos ratos aí, ele é dominante. Mas vai ter exemplos também que ele pode ser recessivo, tá? Nos seres humanos, a gente tem lá a anemia falciforme, que é essa que a gente comentou, né? Que ela é dominante, então o gene letal é dominante, o normal é recessivo. Tem a doença de Tay-Sachs, essa doença, né, que ela causa paralisia, cegueira progressiva, morte por volta do 2º ao 4º ano de vida. Então, o indivíduo chega a nascer. Nesse caso, os indivíduos afetados são os recessivos. E os indivíduos normais são dominantes. Então, por exemplo, nós, em relação a essa doença de Tay-Sachs aí, nós somos eção, ou eção, sim. Se eu for eção, eu não tenho a chance de ter nenhum filho com essa doença. Se eu for heterozigota, eu sou normal, mas eu posso ter um filho com essa doença. Então, quem tem a doença é o homozigoto recessivo. Ele pode chegar a nascer, ele pode ser eliminado no útero ainda, mas ele pode chegar a nascer e ele pode viver, né, em média, por 4 anos. Tá? Há também genes letais que eles são tardios, tá? Que eles vão começar a se manifestar por volta dos 25 a 30 anos, mas é mais raro. Né? Os genes letais mais comuns, ele se manifesta logo de início, tá? Então, o gene letal é o quê? É um gene que mata, e ele mata em homozigose, tá? Então, esses genes letais, eles ocorrem por mutações no gene, por uma alteração que ocorreu de forma aleatória. Então, o gene, por exemplo, essa tal anemia falciforme, ela é uma mutação genética. Ela surgiu por mutação genética, tá? Então, genes letais. Aqui a gente tem um exemplo aqui em plantas. Então, todos os seres vivos, pode ocorrer gene letal no milho, em todos os seres vivos pode existir um tipo de gene letal. Então, aqui, por exemplo, uma espécie de planta, existe um gene sesão, que é dominante, responsável pela coloração verde das folhas. E já o alelo cesinho, que ele condiciona a ausência de coloração verde. O que tem isso de importante para a planta? No milho acontece isso daí. A coloração verde significa que a planta tem clorofila. O que é clorofila? É o pigmento que dá a cor verde para o vegetal e é através desse pigmento que a planta consegue fazer fotossíntese. Então, se a planta tiver o gene sesão dominante, ela vai ser verdinha, vai fazer fotossíntese e ela vai viver tranquilo. Se a planta for homozigota recessiva, se ela tiver lá o cesim, ela vai ser uma planta albina e ela não vai ter clorofila. Essa planta, ela vai germinar, tá? Ela vai desenvolver por um tempo enquanto a semente tiver nutriente e logo quando acabar o nutriente da semente, ela morre. Por que ela morre? Porque ela não dá conta de fazer fotossíntese, tá? Então, esse gene também é um gene letal, porque ele vai fazer com que esse indivíduo morra, porque ele não consegue fazer a fotossíntese, tá? Bom, o heterozigoto é uma planta saudável, mas não tão eficiente para captar energia solar. Né? A coloração dela é um verde um pouco mais clara, tá? Assim, se cruzarmos duas plantas heterozigotas de folhas verdes claras, resultaremos na proporção de 2 para 1. Então, eu vou ter duas plantas verdes para uma planta albina, tá? Não vai ter a proporção de 3 para 1. Por quê? Porque que é o clássico de Mendel, né? Por quê? Porque o homozigoto dominante não sobrevive, ele morre. Aliás, no caso aqui, né, morreria da planta seria o recessivo, né?
Mas quando é dominante, a proporção é 2:1. Genes letais no homem, né? A gente falou lá de Tay-Sachs, tem um outro gene letal no homem que é chamado de acondroplasia. Essa acondroplasia é um tipo de nanismo, tá? Então, tem o nanismo que ele é genético. Na acondroplasia, a cabeça, o tronco desenvolve normal e os membros, braços e pernas ficam pequenininhos, tá? Então, essa acondroplasia também é causada por um gene letal. Então, tem um gene que vai causar isso daí. Então, o indivíduo, né, com a acondroplasia, né, que são esses daqui, né, são duas crianças aqui que têm acondroplasia. Então, você vê que a cabeça da criança está uma cabeça, né, bem do tamanho normal. Né? Você vê que o corpo dele está bem pequenininho, mas a cabeça está grandona. Né? Eles ainda não são anõezinhos adultos, mas você vê que os braços e pernas são muito pequenininhos. Tá? Então, esse é um tipo de acondroplasia. Então, na acondroplasia, ele é um distúrbio ósseo, então é uma malformação óssea em virtude da presença de um gene que resulta no nanismo. Tá? Então, as crianças nascem com a acondroplasia, geralmente a cabeça, né, braços, pernas são curtos, tronco de tamanho praticamente quase normal. Então, eles são menores em comparação às outras pessoas porque os membros não desenvolvem muito bem. Então, a acondroplasia começa durante o desenvolvimento fetal precoce, quando um problema no gene impede que o corpo transforma a cartilagem em osso corretamente. Então, ele não consegue desenvolver a parte óssea de forma correta. Então, primeiro, no nosso esqueleto é formado cartilagem. E aí, essa cartilagem vai sendo transformada em osso. No caso de quem tem esse gene para acondroplasia, ele não consegue fazer isso de forma eficiente. Essa doença, né, esse distúrbio, é raro, né, de ocorrer, ocorre em apenas 1 em cada 10 mil, né, 10 mil bebês aqui, que nascidos. Por ter pais com acondroplasia, apresentam significativamente um risco, né, para o bebê. Então, casal que tem acondroplasia, eles podem perder o bebê, porque ele pode nascer com essa complicação maior ainda, tá? Essa acondroplasia, vamos ver aqui, do tamanho real aqui. Então, a acondroplasia, então, é uma doença genética, né? No caso, o indivíduo dominante em homozigose, ele morre. Então, é como se eu falasse que o azão, ele vai morrer no útero. O azão sobrevive, mas tem a doença, tem essa acondroplasia. E o indivíduo normal, que somos nós, somos excessivos para esse nanismo. Então, pensa, para a gente ver, ó, tanto que a nossa ideia é que nós somos dominantes em tudo. Não. Né? Para o nanismo, nós somos excessivos. Então, quem tem essa acondroplasia, que é uma doença, ele é dominante e ele é heterozigoto. Se ele fosse homozigoto, ele morreria. Então, os indivíduos que são homozigotos morrem para essa doença. Tá? E os heterozigotos são os que sobrevivem e têm a doença. E nós sobrevivemos, mas nós somos normais, os normais não apresentam isso daí. Tá? Aqui, a doença de Tay-Sachs, que é aquela que a gente falou, né? Ele não tem uma enzima que vai quebrar a substância, que vai fazer a degradação das substâncias. Então, aqui, uns sintomas. Então, os aparecimento de manchas vermelhas nos olhos, cegueira, surdez, incapacidade de engolir, atrofia dos músculos, paralisia. Tá? Eu acho que tem uma... Na anemia falciforme, que é aquele que a gente estava falando, as hemácias normais, elas são redondas, e as hemácias de quem tem anemia falciforme, ela fica parecendo uma meia-lua, ou em forma de foice. Então, o indivíduo normal para anemia falciforme, ele é recessivo. Quem tem anemia falciforme, ele é dominante, só que é heterozigoto. E quem é homozigoto dominante, ele não sobrevive. Tá? Então, um exercíciozinho para a gente fazer aqui. Aqui, os genes letais são genes capazes de causar a morte dos organismos portadores. Esses alelos foram descobertos por Coenot após a análise de cruzamentos realizados em camundongos amarelos e cinza.
sobre esse experimento, marca a alternativa incorreta. Então, aqui, o pesquisador obteve uma proporção diferente daquela esperada segundo as leis de Mendel. Essa está verdadeira ou falsa, essa alternativa? Verdadeira. Verdadeira, né? Letra B. No experimento de Coenote, obteve camundongos das duas pelagens. Então, ele teve camundongos cinza e amarelo. Tá certo ou errado essa daqui? Acho que é errado. Mas olha aqui, ó, quando ele cruzou, não tinha. Ele cruzou os camundongos, não nasceu camundongo cinza, ou o agúti, e o amarelo, só não nasceu o homozigoto dominante. Tá? Mas o heterozigoto, que é o amarelo, nasceu. E o homozigoto recessivo, que seria o cinza lá, também nasceu. Então, essa também está certa. Letra C. Coenote concluiu que a proporção observada que os organismos homozigotos para a pelagem amarela morriam, né? Então, essa daqui tá certa ou errada? Essa daqui. Tá, agora a gente acaba. Certa. Letra D. A proporção obtida por Coenote foi de 3 para 1. Então, teve 3 ratinhos amarelos para 1 cinza. Essa foi a proporção que ele obteve? Sim ou não? Então, tinha 3 dominantes para 1 recessivo? Esse 3 é qual, professora? 3 dominantes para 1 recessivo. Isso. Quem respondeu no chat que não, tá certo, né? Então, olha só, por que não? Porque não apareciam os 3 indivíduos, aparece só 2, que é o heterozigoto, tá? Quando coloca 3 para 1, lembra daquele cruzamento do quadro? No quadro, a gente vai ter lá, tipo dos ratinhos. Deixa eu achar só o cruzamento aqui. A gente já vai concluir, gente, já está encerrando a aula. Só fechando essa coisinha aqui, peraí. Deixa eu só achar o cruzamento que a gente já tinha visto. No cruzamento, aquele cruzamento que a gente faz, né? A gente sempre tem, assim, ó. Aqui, ó. Sempre tem esse azão, esse azão-azim e esse azim-azim. A proporção de Mendel é de 3 dominantes para 1 recessivo, certo? Então, é um aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. 3 dominantes. Porque de Mendel, ele não falou de gene letal. Agora, Coenote descobriu que em determinadas características, no caso do rato aí, nunca nascia esse azão-azão. Sempre nascia esses 2, que era o azão-azim, e esse azim-azim. Tá? Então, a proporção dele não é de 3 para 1, é de 2 para 1. Então, a errada é a letra D, né? Não tem letra E. Letra D. Letra D, não tem letra E nesse caso aqui. Certinho? Então, meninos, nosso tempo já está estouradíssimo aqui, né? Eu vou me despedindo por aqui, então. Aí eu coloco a frequência para vocês lá no grupo, tá bom? Vou colocar pelo Forms lá no grupo, certo? Qual